Olá pessoal, eu sou o Dr. Massal e sejam bem-vindos ao Vlog Med TV. Nesse vídeo vamos falar de uma maneira fácil, simples e objetiva de identificar se o eletrocardiograma está normal ou alterado. Esse método é muito interessante para os alunos de medicina e residentes. Posteriormente faremos análises mais aprofundadas. Para ficar mais didático, vamos dividir em 5 etapas, seguindo uma análise do ritmo, frequência cardíaca e onda P, segmento PR, complexo QRS, segmento ST e onda T. Então vamos lá. Primeiramente, certifique-se de que o eletrocardiograma está devidamente identificado. Depois, cheque se o eletrocardiograma está com a calibração N e velocidade de 25 mm por segundo. Alterações desses parâmetros também alteram a interpretação. Dessa forma, cada quadradinho de 1 mm terá 40 milissegundos de comprimento e 0,1 mV de altura. E os quadrados maiores terão 5 mm de lado, com 0,2 segundos de comprimento e 0,5 mV de altura. O primeiro passo é analisar o ritmo, a frequência cardíaca e a onda P. Primeiramente, faremos uma análise do ritmo. Posteriormente, faremos uma análise dos diversos ritmos existentes. Hoje, vamos aprender se o ritmo é sinusal ou não. Para isso, temos que responder a duas outras perguntas. Primeiro, a onda P é positiva nas derivações D1, D2 e AVF? Segundo, checando no traçado longo de D2, tem onda P precedendo todo o QRS? Vale lembrar que existem raras exceções a esta regra. Se sim para essas perguntas, o ritmo é sinusal. Para checar a frequência cardíaca, é utilizada a seguinte fórmula: 1500 dividido pela distância de RR em milímetros. Mas lembre-se que a velocidade do eletro tem que estar em 25 mm por segundo. Se a frequência cardíaca for maior do que 100, teremos uma taquicardia. Se a frequência for menor do que 50, teremos uma bradicardia. Vamos pegar este eletrocardiograma como exemplo. Nele, a distância de RR é igual a 19 mm. Então, utilizando a fórmula, teremos 1500 dividido por 19, que é igual a 78 batimentos por minuto. Outra forma é checar o tamanho do intervalo RR e estimar a frequência cardíaca. 10 mm ou 2 quadrados é igual a 150 batimentos por minuto, 15 mm ou 3 quadrados é igual a 100 batimentos por minuto, 20 mm ou 4 quadrados é igual a 75 batimentos por minuto, 25 mm ou 5 quadrados é igual a 60 batimentos por minuto e 30 mm ou 6 quadrados é igual a 50 batimentos por minuto. Parece complicado, mas com um pouco de prática fica fácil. Naquele mesmo exemplo, podemos ver que o intervalo RR mede aproximadamente 4 quadrados ou 20 mm. Dessa forma, a frequência cardíaca estará próxima de 75 batimentos por minuto. Lembre-se, este último método serve apenas para estimar rapidamente a frequência cardíaca. Agora vamos para a análise da onda P. A onda P representa a despolarização atrial, sendo a somatória da despolarização dos átrios direito e esquerdo. A onda P normal tem menos do que 3 mm, ou 120 milissegundos de comprimento, e até 2,5 mm, ou 0,25 mV de altura. Se o comprimento for maior ou igual a 3 mm, sugere sobrecarga do átrio esquerdo. Se a altura for maior do que 2,5 mm, sugere sobrecarga do átrio direito. O segundo passo é analisar o intervalo PR, que compreende do início da onda P até o início do QRS, sendo o intervalo entre a despolarização atrial e a despolarização ventricular. O intervalo PR é normal de 5 a 3 mm ou 200 a 120 milissegundos. Se estiver menor do que 3 mm, teremos o intervalo PR curto. Posteriormente, veremos a importância dessa alteração. Se estiver maior do que 5 mm, teremos o bloqueio atrioventricular de primeiro grau. O terceiro passo é o complexo QRS, que consiste na despolarização ventricular. O tamanho normal é menor do que 3 mm ou 120 milissegundos. Se o QRS tem duração maior do que 3 mm, teremos os bloqueios de ramo. E como saber se o bloqueio é do ramo direito ou do ramo esquerdo? Uma boa dica é olhar para V1. Se o QRS for mais positivo e com padrão de R', teremos o bloqueio de ramo direito, ou BRD. Se o QRS for mais negativo, teremos o bloqueio de ramo esquerdo, ou BRE. Posteriormente, discutiremos outras características dos bloqueios de ramo e bloqueios divisionais. Um macete conhecido é o sinal da seta do carro.
Se a alavanca da seta estiver para cima, indica que você vai para a direita, então teremos o BRD. Se estiver para baixo, indica que você vai para a esquerda, então teremos o BRE. O quarto passo é o segmento ST, que compreende do final do QRS até a onda T. O mais importante é analisar se o segmento está nivelado com a linha de base. Se estiver abaixo da linha de base, teremos o infradesnivelamento do segmento ST. O infra menor do que 0,5 mm pode ser fisiológico. Se estiver acima, teremos o supradesnivelamento do segmento ST. Um supra menor do que 1 mm pode ser fisiológico, mas vale lembrar que em V2 e V3 este limite é maior. Essas informações são essenciais quando estivermos falando das síndromes coronarianas agudas. O quinto e último passo é a análise da onda T, que compreende a repolarização ventricular. A onda T normal é assimétrica, tem a mesma direção do QRS e aproximadamente 30% do QRS. Primeiramente, devemos sempre lembrar que o eletrocardiograma é essencial nas síndromes coronarianas agudas e sempre deve ser interpretado à luz do contexto clínico, pois, como veremos adiante, um paciente com abdômen agudo pode apresentar eletrocardiograma com elevação do segmento ST, mas o problema dele naquele momento não é o coração, e sim o abdômen. Então vamos lá. Primeiro, vamos analisar as alterações condizentes com lesão miocárdica. Antes de tudo, devemos checar se o eletrocardiograma apresenta bloqueio de ramo esquerdo, ritmo de marcapasso artificial ou hipertrofia ventricular esquerda, pois, nessas condições, a análise fica prejudicada. Caso contrário, podemos prosseguir tranquilamente. Sabemos que o corte de suprimento sanguíneo coronariano leva à falência da bomba de sódio e potássio, comprometendo assim a repolarização ventricular. Assim, veremos alterações na região da repolarização. Uma maneira interessante de lembrar dessas alterações é o seguinte: na lesão, o vetor da repolarização aponta para a lesão. Na isquemia, o vetor foge da área isquêmica. Vamos então para o famoso supradesnivelamento do segmento ST. O supra de ST é indicativo de lesão subepicárdica ou transmural. De acordo com a terceira definição universal do infarto, o supra tem que estar presente em pelo menos duas derivações contíguas, com tamanho igual ou maior do que 1 mm ou 0,1 mV, exceto em V2 e V3, onde teremos diferentes pontos de corte dependendo do gênero e da idade. Nestas derivações, para homens com menos de 40 anos, o corte é de 2,5 mm ou 0,25 mV. Para homens com 40 anos ou mais, o valor é a partir de 2 mm ou 0,2 mV. Para mulheres, independente da idade, o corte é de 1,5 mm ou 0,15 mV. Em seguida, vamos para o infradesnivelamento do segmento ST. O infra de ST é indicativo de lesão subendocárdica. Checando a terceira definição universal do infarto, o infra tem que ocorrer em duas derivações contíguas e ter 0,5 mm ou mais. Agora vamos ver as alterações indicativas de isquemia miocárdica. A onda T negativa, simétrica e pontiaguda é indicativa de isquemia subepicárdica. Já a onda T positiva, simétrica e pontiaguda é indicativa de isquemia subendocárdica. É importante ressaltar que este é mais um tipo de classificação. Na prática, a síndrome coronariana aguda é bastante dinâmica, e estas alterações descritas podem modificar no decorrer do quadro clínico, e podem também aparecer em conjunto dependendo da evolução. Devemos sempre lembrar que nenhuma delas é patognomônica para infarto. Agora vamos ver a anatomia padrão das coronárias. Seguindo uma anatomia padrão, teremos a seguinte disposição. As coronárias têm origem na raiz da aorta. Logo no início da coronária esquerda, temos o tronco da coronária esquerda. Em seguida, o tronco se divide em artéria circunflexa e artéria descendente anterior, ou interventricular anterior, sendo esta crucial para a irrigação do coração. A artéria circunflexa dá origem aos ramos marginais, enquanto a descendente anterior dá origem aos ramos septais e ramos diagonais. Do outro lado, temos a coronária direita, que dá origem à artéria ventricular posterior e, na maioria das vezes, a artéria descendente posterior ou interventricular posterior. É bom lembrar que, em algumas ocasiões, a descendente posterior é ramo da artéria circunflexa.
De um modo geral, seguindo a anatomia padrão, podemos classificar da seguinte forma. Se o acometimento for das paredes anterior, anteroseptal e anterolateral, sugere oclusão da artéria descendente anterior, ou interventricular anterior. Se o acometimento for da parede lateral alta, sugere comprometimento do primeiro ramo diagonal, que é ramo da descendente anterior. Se o acometimento for da parede anterolateral isolada, sugere comprometimento da artéria circunflexa. Se o acometimento for da parede inferior ou de ventrículo direito, sugere comprometimento da artéria coronária direita. Já o acometimento da parede dorsal pode estar associado tanto à coronária direita quanto à circunflexa, dependendo de qual é a responsável pela emissão da artéria descendente posterior. Agora vamos ver exemplos de lesão transmural e qual é a provável artéria culpada. Neste primeiro exemplo, temos um supra de ST em parede anteroseptal. Provavelmente a artéria obstruída será a descendente anterior. Agora temos um supra de ST em parede anterolateral. Provavelmente a artéria obstruída será a circunflexa. Aqui temos um supra de ST em parede anterior extensa. Provavelmente a artéria obstruída será a descendente anterior em região proximal. Neste outro, temos um supra de ST em parede inferior. Provavelmente a artéria obstruída será a coronária direita. E neste último exemplo, temos um supra de ST em parede dorsal. Provavelmente a artéria obstruída será a descendente posterior ou a artéria responsável pela emissão dela. Podemos ver também neste exemplo a ocorrência de imagem em espelho em parede anterior, que corresponde a um infra de ST nas derivações anteriores, sendo nada mais do que uma imagem espelhada do supra de ST em derivações dorsais. Assim, podemos também fazer o raciocínio inverso. Se você está diante de um paciente com dor torácica e um infra de ST em parede anterior, é interessante fazer um eletrocardiograma com as derivações dorsais para checar se é imagem em espelho de um supradorsal. Agora vamos ver a sequência temporal das manifestações eletrocardiográficas no infarto com supra de ST. Nos primeiros minutos após a interrupção do fluxo coronariano, a alteração mais precoce observada é a onda T positiva, ampla e simétrica. Logo em seguida, o segmento ST começa a se elevar e pode ser observado as ondas R gigantes. Nos minutos seguintes, o segmento ST tende a ficar com morfologia oblíqua ou convexa. Por fim, após poucas horas, podem ser vistas as ondas Q e a inversão da onda T. Dependendo da rapidez da abordagem e das complicações do infarto, as ondas Q, o segmento ST e a inversão da onda T podem persistir por um período de tempo ou permanentemente. Vamos então para uma análise mais detalhada da onda Q. As ondas Q frequentemente aparecem em eletrocardiogramas normais. Por isso, existem algumas características que podem sugerir uma onda Q anormal e relacionada com um quadro de infarto. Na diretriz brasileira, é considerado a área eletricamente inativa aquela onde não existe ativação ventricular de forma esperada, na ausência de distúrbio de condução intraventricular, sendo caracterizada pela presença de ondas Q patológicas com duração maior do que 40 milissegundos, associadas ou não a amplitude maior do que 3 milímetros ou redução da onda R. Já na terceira definição universal do infarto do miocárdio, tem-se algumas características da onda Q que falam a favor de infarto prévio. Primeiro, ondas Q nas derivações V2 e V3 com 20 milissegundos ou mais ou complexo QS. Segundo, ondas Q com 30 milissegundos ou mais de comprimento e 1 milímetro ou mais de profundidade, ou QS nas derivações D1, D2, AVL, AVF e V4 a V6. Vejamos alguns exemplos. Neste exemplo, temos uma área eletricamente inativa em região anterior. Já neste outro, temos um em parede inferior. E neste último, temos uma área eletricamente inativa em região lateral.